Saúdos a todos e todas novamente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando, né, do segundo Congresso Internacional de Pesquisadores e Acadêmicos Ibero-América, apresentando aí o título, né, cujo trabalho, Sistema Único de Assistência Social, SUAS, as possibilidades de sua operacionalização pela via intersetorial. Meu nome é Miriam, sou assistente social, formada, né, pela Universidade Federal Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, Brasil, mestra e doutora também em políticas sociais, formada por uma outra universidade também, mas estadual, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. O trabalho que será apresentado, ele é em conjunto, né, tem sido construído em conjunto com a supervisora agora, né, no período do pós-doutoramento, que é a professora doutora Mônica de Castro Maia Sena, e um estudo que vem sendo já, na verdade, desenvolvido e pensado desde o nível do mestrado, assim, né, na pesquisa do mestrado, que vem se desdobrando no doutorado e agora no pós-doc. Então, o contexto do trabalho, ele vem, né, de fato, desse desdobramento que se dá a partir do debate da gestão do Sistema Único de Assistência Social no município de Campo dos Goytacazes, especificamente, que é um município no interior do estado do Rio de Janeiro, mas aqui a gente trabalha mais com recorte conceitual e trabalhamos mais a partir mesmo do viés analítico, né, das produções a partir do objetivo, né, a ser alcançado no pós-doutoramento. Então, como objetivo, por meio desse referencial teórico, é discutir aí os aspectos conceituais no processo de materialização do Sistema Único de Assistência Social, e aí, quando a gente fala Sistema Único de Assistência Social, a gente está se referindo ao quê? A um sistema que parece muito, né, no seu modelo de gestão com o sistema SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, implantado aqui no Brasil, né, e conhecido mundialmente. Então, o SUAS, na política pública de assistência, ele segue a mesma lógica do SUS, que é do Sistema Único de Saúde. E aí, buscando considerar, né, dentro dessa perspectiva do SUAS, a importância da gestão intersetorial e a forma como ela vem sendo incorporada na construção mesmo das políticas sociais, especialmente da política de assistência. Como procedimentos metodológicos, como eu trouxe já, né, ele se dá a partir de um recorte teórico, né, ou seja, do aprofundamento teórico, de uma busca do que a gente denomina de estado da arte, ou seja, das produções, acerca da intersetorialidade e da política de assistência social, dessa inter-relação, primordialmente a partir das últimas 2 décadas, né, e aí por que justificar as últimas 2 décadas? Primeiro, pelo próprio processo de reconhecimento da política de assistência social no Brasil como política pública, que se deu com a Constituição Federal de 1988, mas, posteriormente, com algumas outras legislações que vêm no sentido de reafirmar esse entendimento de política pública. E esse contexto de reafirmação de uma política de assistência social, né, pública de caráter universal, assim como a saúde, que compõe a nossa seguridade social brasileira, ela está imersa em diversas contradições. Contradições essas impostas pela própria lógica, né, e pelo próprio adensamento do projeto neoliberal, que vem sendo cada vez mais aderido, né, pelos países, eu diria, de capitalismo dependente, que é o caso do Brasil, né, um capitalismo em que cada vez mais a riqueza produzida, né, socialmente, ela tem sido de forma muito clara, reconduzida a uma menor parcela da população, então a riqueza ela é socialmente produzida, em contrapartida, ela é, né, concentrada, o que gera diversos fatores que nós denominamos como expressões da questão social, que tem a ver com a relação capital versus trabalho, mas que tem a ver também com o próprio sistema, como o Estado brasileiro vem aderindo aí ao sistema de proteção social brasileiro diante das investidas e diante, eu diria mesmo, do receituário neoliberal, primordialmente a partir da década de 1990. Né? Estamos falando
de um capitalismo que se diferencia dos países centrais, né, que é o Brasil, assim como de outros países vizinhos também, e que esse projeto ele vai se fazer mais forte no Brasil a partir da década de 90, apesar de nos países, né, de capitalismo central essa evidência já está muito mais, eu diria, implantada, né, desde já da década de 70, aí, com a crise, né, dos 30 anos gloriosos, assim podemos chamar. E aí, nesse estudo, a gente tem buscado ressaltar, primeiro, a importância da política pública de assistência social na garantia de direito, por meio da mitigação, ou seja, de responder às diversas expressões da questão social, entendendo a questão social aqui como um processo mesmo que envolve a luta de classe pelo reconhecimento de direitos, mas também questão social como sendo um processo contraditório, que envolve, né, a cada vez mais uma classe que está sendo aviltada em termos de direitos trabalhistas, impactado pelo processo de precarização e de extensa precarização das políticas sociais nesse contexto, ou seja, da sua fragmentação, da sua setorialização e também do processo de avanço das desigualdades sociais e de aprofundamento das desigualdades sociais. E aí a gente pega alguns recortes, por exemplo, né, de alguns anos de gestões governamentais, tivemos alguns governos mais mais não, né, governos de projetos de direita, em que cada vez esses dados eles se alarmaram mais, né, no sentido mesmo de que a pobreza, a extrema pobreza no Brasil chegou a um nível bem, eu diria, aviltante, né, para a população, ou para a maior parte da população, dada a fragilidade das políticas públicas de se trabalhar de uma maneira integralizada, de uma maneira intersetorial. Então, as políticas sociais no Brasil vêm sendo pensadas sobre alguns aspectos, né, que diz respeito ao processo de individualização, mercadorização, né, que é o próprio processo de compra do acesso, né, ao direito a políticas que estão disponíveis pelo Estado, mas, dada a sua precariedade, a população acaba tendo que acessar via recursos, e também pela questão da descentralização político-administrativa sem os devidos recursos, né, sem os repasses necessários para os estados e municípios, né, por parte do governo federal. Então, esse é o debate que tem se dado em torno, né, da questão da política de assistência e responder a essas expressões da questão social e da necessidade de pensar cada vez mais a intersetorialidade como um elemento estratégico. E aí, como alguns marcos normativos para pensar o debate, a gente traz a Constituição Federal de 88, justamente porque é nessa Constituição que é reconhecida a política pública de assistência social, assim como a política de saúde e a política de previdência. A Lei número 8.742, de 93, que posteriormente, que é a lei orgânica da política de assistência, que vai reconhecer essa política também e reafirmar o seu caráter público universal, e a Política Nacional de Assistência Social, que só foi, né, ser reconhecida no ano de 2004, e o Sistema Único de Assistência Social, consequentemente, em 2005, entre outros marcos normativos. Então, a partir dessa normatização, mas principalmente a partir da Política Nacional de Assistência e a partir do Sistema Único de Assistência, é que essa política ela vem ganhando novos contornos. E aí, nessa direção, pensar o conceito da intersetorialidade na política de assistência, a própria política já traz essa apresentação da intersetorialidade como um requisito fundamental para a garantia de direitos de cidadania e para o efeito, né, ou seja, para a operacionalização do próprio SUAS, que está previsto, né, nas ações no campo da assistência e que deve ocorrer de forma articulada às demais políticas sociais. Entendemos que nesse contexto e nesse paradigma que envolve, né, o processo mesmo de descentralização e intersetorialidade, a ideia tem sido, e o desafio tem sido cada vez mais articular essas ações e promover, né, a inclusão social visando a melhoria, né, de vida da população que acessa essas políticas públicas, especialmente a política de assistência, mas também pensando, né, em termos concretos, da dificuldade em responder
as demandas em sua integralidade, dadas essas características que o Estado brasileiro vem implementando no sistema de seguridade social, ou seja, um sistema de seguridade social fragmentado, fragilizado, e que muitas vezes responsabiliza e culpabiliza a própria população usuária pelos problemas decorrentes, né, de uma ordem que é muito maior e estrutural. E aí, aqui denominamos, a partir da autora Bering, choque de gestão na política de assistência. O que seria esse choque de gestão? Ela fala que a partir dos anos 2000, essa política ela ganha novos contornos, seja no campo normativo, e aí a gente traz a Política Nacional de Assistência, o SUAS, e outras legislações, como as NOBs, né, as Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos, de recursos, né, para pensar essas políticas, a própria tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, mas na prática, isso não tem se direcionado no sentido de responder às demandas sociais, né, e às necessidades no campo do reconhecimento do direito. Então, a perspectiva colocada a partir dos anos 2000 é muito mais trabalhar com projetos, né, com programas de transferência de renda, do que com a política articulada necessariamente às demais políticas públicas, no sentido de entender que as demandas sociais e os direitos, né, por acesso a políticas e a serviços públicos perpassa pela via da articulação entre as demais políticas públicas, que não vai ser uma única política que vai dar conta dessa questão. Já estou quase finalizando já, tá? Meu tempo está esgotando, estou vendo aqui. E aí, diante do agravamento, né, dessa questão social, ou seja, das suas expressões, e aí a gente traz a pobreza e a extrema pobreza, a assistência ela tem demonstrado que a sua incapacidade de responder de forma setorial, ou seja, de forma isolada, aos seus graus de complexidade. A assistência não aparece, né, como mais uma política secundária ao trabalho e às outras políticas sociais, ela tem se destacado, tem ganhado cenário, né, no sentido de assegurar, né, a questão do consumo, da reprodução da força de trabalho, principalmente pela via, né, dos programas de transferência de renda, mas ela não tem conseguido também dar conta, né, desse avanço aí, né, das desigualdades sociais. E nesse contexto, a intersetorialidade ela é pensada justamente como uma maneira de gestão pública de dar respostas mais integralizadas aos setores, reconhecendo que cada setor tem as suas especificidades, mas que eles precisam trabalhar de forma articuladas. E aí, quando a gente fala setores, a gente está falando desde o nível, né, dos profissionais, gestão, até aqueles que estão na linha de execução, também pensando aí a população que acessa essa política. Vou pular aqui, eu acho que eu já trouxe um pouco dessa compreensão do que seja a intersetorialidade, e aqui algumas das considerações para pensar, né? Ou seja, a intersetorialidade ela constitui uma tendência importante, fundamental no âmbito da gestão das políticas sociais, dentre elas a assistência, mas ela precisa ser pensada para além da via setorial, ou seja, na verdade, ela precisa ser pensada e operacionalizada a partir de uma perspectiva que envolva o SUAS, né, a Política Nacional de Assistência, com as demais políticas sociais. O debate também tem avançado no sentido de apreender que a temática da intersetorialidade no âmbito da assistência enfrenta diversos desafios, desde o processo do diálogo entre os setores envolvidos, dos sujeitos envolvidos, mas também da compreensão, né, da necessidade de articular os setores e de compreender que cada setor, apesar das suas especificidades, precisa trabalhar de forma articulada. Além disso, com um aprofundamento bibliográfico, ou seja, com esse referencial teórico, reafirmou-se o entendimento de que o reconhecimento formal da política de assistência social no Brasil encontra-se muito marcado pelas características históricas da nossa formação social, econômica, política, cultural, e isso implica diretamente o seu reconhecimento como política pública, reclamável pela população usuária, sendo muitas vezes fatores que limitam, já que na contemporaneidade essa modalidade política ainda encontra-se muito atrelada às questões político-partidárias, muitas vezes elas são vinculadas às gestões políticas, a gente pôde ver isso em gestões passadas e nessa gestão atual. Aqui são algumas das referências, né, utilizadas para a construção aqui, né, dessa apresentação. Eu peço desculpa pela fala rápida, mas, assim, descumprindo até um pouco do meu tempo, agradeço a atenção de todos e todas e me coloco à disposição aqui para o debate.